Boa noite, meu nome é Nali de Araújo Leite, estou falando com vocês de Pameri, Goiás, Brasil. Mais uma vez é um prazer. Hoje, durante o meu estudo na matéria, na disciplina Direito Constitucional, eu revisei alguns fatos das eleições que ocorreram em 2012 neste município de Pameri. Sem querer faltar com a verdade, sem querer agredir, mas em postulações que eu acredito que seja um direito meu de liberdade de expressão, inclusive, sem levar à ofensa, mas simplesmente tecendo os fatos como eles são, em comparando com a legislação. E também nós vamos falar hoje um pouquinho das atribuições dos municípios pertinentes à atual Constituição. Nós temos grandes evoluções aos municípios, né, grandes dotações, pelo menos assim, aparentemente. Se elas são, digamos assim, producentes e se realmente elas ocorrem, aí a gente vai verificar em relação a alguns quesitos. É impraticável analisar toda a Constituição Federal assim, em alguns minutos, né? Então vamos passar agora a análise do texto. Isso, vamos lá. Muito bem. Então, o que nós temos hoje? Nós temos ideias para desenvolver. Intitulei o meu estudo de Inclusio Unius Alterius Exclusio. O que não está dentro, está fora. As legislações imutáveis que fazem parte das cláusulas pétreas. Limitações explícitas, artigo 60, parágrafo 4, Constituição Federal. Voto direto, secreto, universal e periódico. Não pode ser objeto de emenda constitucional a proposta tendente a abolir ou modificar o voto e suas características. O voto é instrumento por meio do qual se exerce a capacidade eleitoral ativa do direito de sufrágio. Direito de sufrágio é caracterizado pela soma da capacidade eleitoral ativa e passiva. A falta de capacidade passiva, essa palavrinha é de minha autoria, tá? Foi uma inclusão da minha parte, é a inelegibilidade. Veja bem, nós tivemos aqui em Pameri as eleições de 2012. Ao conferir os votos que eu, como candidata a vereadora, consegui obter, em número de 5, eu verifiquei que havia alguma coisa errada, porque até então tinham comparecido, me procurado 16 pessoas querendo saber como é que havia sido o resultado, porque haviam votado em mim. Não me compete julgar essas pessoas, mas me compete dizer que se eu tivesse tido 6 pessoas que tivessem comprovadamente, como essas 16 o disseram, votado em mim, eu teria entrado com recurso. Entrei com recurso, mas o promotor usou a mesma redação que o juiz da vara eleitoral para impugnar, para arquivar e engavetar o meu pedido de recontagem e de revisão pertinente a mim. Ainda coloquei vários fatos, inclusive de fraudes que ocorrem a partir do uso do pendrive como uma nova sistemática de contagem dos votos. Mesmo assim, eles usaram os termos que eu havia sido em meu pedido, confusa e desconexa, pela somatória de informações que eu coloquei de fatos ocorridos, não é? Que evidentemente, a primeira argumentação é que não há possibilidade, em hipótese nenhuma, de fraude pelo sistema pendrive. E isso ocorreu em todo o Brasil e em outros países da América, conforme eu anexei no processo. Muito bem, vejamos aqui. O voto é um instrumento por meio do qual se exerce a capacidade eleitoral ativa do direito de sufrágio. Direito de sufrágio é caracterizado pela soma da capacidade eleitoral, a meu ver, ativa e passiva. A falta de capacidade passiva, assim como ativa, a meu ver, também é a inelegibilidade. Quero dizer com isso que o voto é um instrumento. Ok. O que ocorreu? Houve o exercício do voto? Houve realmente uma prática desse direito, um exercício desse direito de sufrágio ocorreu nessas eleições de 2012 em Pameri, Goiás, diante de todas as circunstâncias que nós denunciamos, de todas as ocorrências? É uma pergunta. Não estou acusando e não estou interpelando má fé, nem concluindo má fé. Vamos continuar. Mudança. A falta de capacidade ativa é ineligibilidade. Em vista da fraude ocorrida nas eleições municipais de 2012, Ipameri, Goiás.
foram ignorados os votos dos eleitores para determinada candidata. Essa determinada candidata, estou me referindo a mim mesma. E desviados para outros candidatos, dispondo totalmente da capacidade dos mesmos como eleitores. Houve uma disposição, uma disponibilidade dos direitos. O eleitor tinha o direito de votar, isso é constitucionalmente garantido. Se 16 pessoas votaram em mim, para onde foram esses votos? Supostamente, eles foram contados, mas para outros candidatos. Se não contados para outros candidatos, onde estão esses 16 votos que a mim foram computados somente 5? Muito bem, temos outros candidatos com 4 votos, nascidos e criados neste município, com uma imensa família e uma gama de amigos, amigos de verdade. Esse outro candidato, ele ficou com 4 votos, mas as pessoas o procuraram da mesma forma, alegando que haviam votado nele. Para onde foram esses votos? Nós não sabemos, não é? Continuando. No exercício de cidadania, fato correspondente à determinação da falta de capacidade ativa do eleitorado, a ação de elegibilidade dos candidatos de suas preferências. Então, houve determinação da falta de capacidade ativa do eleitorado, porque o eleitorado tem legislativamente. Nossa, mas quantas palavras, que confusão. Não é assim não, sabe? Foi assim que aconteceu. Um fato após o outro. Então, a situação ficou assim muito duvidosa, muito estranha. Mas veja só o tipo de prática. Pessoas conduzidas nos lembra o quê? O velho autoritarismo, do qual pensamos estar distanciados, mas não estamos. Moramos numa região cercada por zona rural, coronelismo aqui presente, não é? Então nós pensamos que estávamos mudando, que tudo estava mudando, e agora, com o que houve em 2012, nós verificamos um processo de retrocesso e de grande preocupação. Veja só, eu coloquei dedução consequente, tudo isso é uma dedução consequente da maneira com que se deixaram conduzir os cidadãos eleitores. Foram conduzidos, não é? Os cidadãos eleitores, além de não democrático, porque esse tipo de condução, ela não é conivente com a democracia, pertinente à democracia, mobilização experimental de procedimento laboratorial não aprovado legislativamente. Eu não vi legislação que aprovasse um sistema análogo ao NAS ou um sistema de indução em massa, né? Porque antigamente, digamos assim, até pouco tempo atrás, né,
O nazismo é presente em todo o sistema. Aí você fala assim, nossa, o nazismo é pertinente e também o coronelismo, como é que é isso? É assim que funciona, é política. Existem pessoas e pessoas de conhecimentos amplos, cada um lida e usa de acordo. Tem pessoas que têm facilidade de articulação extrema, são articuladores, são assessores e articuladores. Eles podem muito bem montar um processo de indução em massa. E as pessoas mais humildes, como nós temos várias pessoas mais humildes em Ipameri, elas podem realmente se deixar levar, não é? Então, veja, com subtração do exercício da vontade e da consciência, houve uma subtração. Se eles se permitiram essa influência, houve uma vontade, uma subtração do exercício da vontade e da consciência. E se os votos deles foram desviados, eles nem têm consciência de que tiveram seus votos desviados. Isso é preocupante. Conivência do Poder Judiciário e do cartório eleitoral, que deveriam estar aptos a essa denúncia que agora realizo. Bom, o Poder Judiciário, eu me dirijo ao Ministério Público e ao juiz eleitoral, sem, digamos assim, nenhuma intenção de lesar. Eu só estou colocando a verdade. Confuso e desconexo foi todo o procedimento e todo o processo. Entrei no cartório eleitoral, os advogados disseram que era aquilo ali, e se eu não ganhei foi porque eu não mereci ganhar. Eu disse que eu não estava questionando vitórias ou derrotas, eu estava questionando uma fraude, porque eu tinha 16 pessoas que haviam votado em mim com certeza, e essas 16 pessoas mereciam respeito, porque são pessoas dignas. Então, a questão não é só pertinente a mim, ninguém viu dessa forma os cidadãos que alegam ter votado nela. Eu fiz um rol e simplesmente o rol não foi levado a sério. Além do que, eu tinha um rol maior, mas no dia seguinte ao que eu falei que eu tinha dado entrada no recurso e tudo mais, muitas pessoas tiraram o corpo fora. Não porque não tivessem votado em mim, mas por medo do que iria resultar a partir daí. Então, houve uma coação, houve uma coerção da vontade dessas pessoas, não só em relação ao desvio de votos, mas também em relação ao medo do que poderia acontecer a elas, não é? Bom, agora o que mais eu coloquei aqui? Em relação ao cartório eleitoral, os advogados me deram essa resposta e agora realizo essa denúncia. Devo alegar realizada anteriormente, tomada pelo promotor e juiz presente na sala de cartório para contagem de votos como confuso e desconexo. Já mencionado. Eu entrei na sala do cartório, a caixa estava em cima do armário. Eu me dirigi aos advogados, respeitosamente, e perguntei se não seria simples descer aquela caixa e proceder uma recontagem diante do meu pedido, né, ao juiz e tudo, se o juiz não poderia ter relevado e feito isso. Eles falaram que possível sim, mas que o juiz não viu razões para proceder assim, em vista de que realmente não havia sido falha de pendrive, nem havia sofrido falhas do sistema. Aí então eu encontrei com pessoas que me disseram que foi tudo muito diferente das eleições anteriores aqui em Ipameri, inclusive quem montou a mesa foi o próprio mesário, quem fez toda a montagem do sistema, e que ele dava razão ao que eu estava fazendo, porque realmente é muito estranho o que ocorreu da forma como ocorreu. Bom, encontrei também com mesários que alegaram que acharam um voto para mim naquela região, e ele tinha votado em mim. Ele falou, eu votei em você. E eu encontrei com uma amiga minha que falou, Nali, eu votei no lugar assim, assim, tal, no colégio tal, eu votei em você. Falei, bom, encontrei o mesário, ele me disse que tinha um voto para mim, esse voto era dele. Agora você me disse que no mesmo local você votou em mim. Então, são 2 votos, não apenas um. Isso para tirar a dúvida se a questão ocorreu lá no local da votação ou dentro do cartório eleitoral, onde estava sendo realizada a contagem, né? E de forma que também houve muitos comentários em relação à forma como essa contagem foi feita no grito, não é? E eu não vou entrar no mérito da questão, não vou me aprofundar, porque no mérito eu já entrei. Vamos continuar. Não houve liberdade para o uso do instrumento de exercício de capacidade eleitoral, o voto.
Não houve exercício do direito de sufrágio. Não houve exercício da capacidade eleitoral ativa por parte do eleitor. E mesmo com reação à recorrência da capacidade passiva, não houve conhecimento da falta do real exercício por parte do judiciário. Eles simplesmente ignoraram essa questão, levando em conta que não reconheceram qualquer possibilidade de fraude e que eu realmente havia sofrido 5 votos no processo eleitoral. Capacidade passiva, quem é votado. Capacidade ativa é quem vota, não é? E os poderes municipais estão sendo exercidos em consonância com desrespeito ao Estado Democrático de Direito e à Constituição Federal Brasileira. Aconteceu da forma como aconteceu, tomaram posse os poderes municipais. Como que alguém pode se alegrar de ter tomado posse diante dessa configuração? Qual é o prazer em se sentar numa cadeira, estar diante, à frente da população como representante, sabendo que há alguma coisa errada, que deveria ser esclarecida, porque não é o fato de ganhar ou perder, mas houve algum fato estranho ao normal. Então, isso deveria ser esclarecido, porque se houve favorecimento à não elucidação deste fato nessa eleição, obviamente, em futuras eleições, questões piores podem vir a ocorrer, não é? Então, o voto secreto, ele não pode ser objeto de emenda constitucional. Há proposta tendente a abolir ou modificar o sigilo do voto, pois é garantia de liberdade de expressão, não é? De todos. Todos têm o direito de ninguém saber o conteúdo de sua votação. A cabine é indepassável. E foi o que ocorreu. A cabine foi indepassável, não é? Houve alguma emenda, assim, tipo da noite para o dia, que modificasse a questão do sigilo do voto? Não. Houve a Constituição no papel. Agora, a prática constitucional está longe. Porque sigilo do voto, quando obrigo você a votar numa determinada pessoa ou a se calar em relação a quem você votou, porque houve algum cometimento de fraude, o sigilo já deixou de existir. Não é? Não existe mais sigilo de voto dentro dessas circunstâncias. Quando me reúno com os fortes, os poderosos da cidade, faço 2 listas, uma de administradores e outra de vereadores, não existe mais sigilo de voto. Não existe mais esse direito, esses direitos todos aos quais estamos se referindo, né, durante o período eleitoral, e principalmente é impedido, é negado o direito ao cidadão de votar, de exercer a sua liberdade de expressão. Então, se as eleições foram acordadas, não houve cumprimento dessa premissa constitucional, os conteúdos de votação foram devassados, não somente devassados, mas determinados. Voto universal não pode ser objeto de emenda constitucional. A proposta tendente a abolir ou modificar o direito de voto a todos os nacionais, sem qualquer discriminação. Gente, é sério você discriminar. Olha, eu pego 10 cidadãos. Eu reúno essas pessoas e digo o seguinte: vocês vão votar em fulano. Chamo mais 10. Vocês votarão em ciclano. Eu estou discriminando. Eu estou tornando aquelas pessoas incapazes de votar em quem eles analisaram e acreditam ser o melhor para eles. Eu estou tornando aquelas pessoas inferiores a mim. Eu estou criando um processo de indução. E é crime, não é? Está ferindo a Carta Magna. Nós temos que verificar isso. A Carta Magna, é óbvio que existem as interpretações pertinentes, mas veja,
seríssimo as legislações pertinentes ao processo eleitoral. Elas não podem ser objeto de emenda constitucional. Eu estou frisando essa questão para mostrar ou demonstrar a relevância da problemática em torno desse processo eleitoral 2012, né? As eleições de 2012 para Meri, Goiás, mudaram o direito de voto, fazendo que todos votassem, mas como fantasmas nas manifestações de suas vontades, livres desígnios, compondo número, como meros atores da estatística. Número. Eu preciso de tantos votos, eu vou fazer número. Então, para eu fazer número, eu vou, digamos assim, eu vou incentivar todos que tenham esse desejo, tornando todos capazes, certo? Estou passando ali na beira do córrego, tem uma mulher lavando roupa, Dona Maria, vem cá. Dona Maria, a senhora conversa bem, todo mundo gosta da senhora, a senhora é a bezendeira da região, a senhora é isso e aquilo, a senhora é como todos nós. Olha só, o mau desígnio. Então, eu queria assim, a senhora não quer ser vereadora, candidata a vereadora no meu partido? Né? Nós somos todos iguais. Óbvio que nós somos todos iguais, mas nós não somos todos desumanos a esse ponto, porque eu não teria capacidade para isso. Sabendo o que é estar à frente da representatividade política de um povo, das necessidades de Ipameri, de Goiás e do Brasil, eu não faria uma crueldade dessa com uma pessoa que eu sei o que passaria diante de quaisquer circunstâncias. Entendeu? Estou passando ali na praça, tem um catador de latinha. Nossa, para provar que nós queremos gente, que a gente considera todo mundo igual, eu vou lá e vou incentivá-lo, eu vou estimulá-lo, que ele até conversa bem. Gente, não é por aí. Não é por aí. Quando se faz, tem muita gente que, apesar de ter a liberdade de votar, chega na cabine e comete o quê? Um crime maior ainda. Na gozação, na ironia, eles votam na pessoa por deboche, que é uma questão o quê? De berço, de educação, de politização, de sala de aula, de vida religiosa, de familiaridade, porque é de lá que vem. É de lá que começa a formação do cidadão. Então, vota de deboche. E é sério quando a pessoa é empossada, porque ela está levando ali a representatividade dos meus direitos, das minhas necessidades, eu vou exigir. Como eu vou exigir, a população vai exigir. E aí sacrifica o coitado, a coitada, e sacrifica o povo. Mas abre chance, porque aqueles que querem determinar e tomar todo o poder, eles ficam o quê? Eles ficam com todo o poder. Qualquer coisa que a Dona Maria ou seu Zé Latinha precisar, ele vai consultar o partido, vai consultar pessoas que estão acima deles, têm condição. Então, simplesmente é concentração de poder. Concentração de poder. E número, porque tem que ter composição de número. É vantagem para o partido. Não é? Número de pessoas é cabeça, por cabeça, tipo gado. E eu não acredito no cidadão ipamerino como número de uma estatística, um número num campo nazi, um campo de concentração ou uma cabeça de gato. Mas vamos continuar. Bom, voto periódico. Na Constituição nós temos que o voto periódico também não pode ser objeto de emenda constitucional. A proposta tendente a abolir ou modificar o direito de periodicamente renovar aquele que não vai indo bem, no Brasil não pode haver investidura vitalícia, mas vai ser investidura vitalícia, olha. Se continuar assim, existe algum outro tipo de investidura diante desse procedimento? Dessa vez não se faz nada, da próxima vai se fazer menos ainda. Com certeza, não tem como, é investidura. A imoralidade do tempo de preparo para investidura em cargo político, a imoralidade já constitui um tipo de investidura vitalícia.
Quando terminaram as eleições, surgiram outras eleições para conselho tutelar. Quando eu cheguei diante de alguns e falei assim, eu vou ser candidata, do dia seguinte em diante, já começou assim um contorno, um cercamento em torno de mim, que eu falei, não vou ser mais candidata, eu não vou passar a mesma coisa. Porque a gente já teve a experiência e já sabe o procedimento. Não há ética, não há moral. A pessoa ali te cerca, te garante, fala que vai te apoiar. Quando você vira as costas, ela te cerca para tirar a possibilidade do povo ter você à frente dele, fazendo alguma coisa por ele. Dane-se o povo se sua capacidade é benéfica. Dane-se o povo, o que interessa é eles estarem à frente no poder. Não acredite em político que fala da boca para fora, que preocupa e luta pelo povo e agem dessa forma imoral. É questão de consciência, de amadurecimento político. Olha, fulano ganhou de mim. Ótimo, meus parabéns. Não ganhou porque eu sou mais feia, mais jovem, ou preta ou branca. Não ganhou porque eu sou pobre, eu sou rica. Ganhou porque o povo reconheceu a capacidade, essa pessoa tem capacidade. Gente, isso está faltando muito em Pameri. Não só em Pameri, eu sei que é um problema geral, nós vamos chegar a esse item. Então, no Brasil não pode haver investidura vitalícia. E se eu continuar havendo conivência, veja, os três poderes eles têm que ser harmônicos, não conivente para práticas erradas e inconstitucionais, certo? Se continuar havendo conivência desse tipo em tempo de eleições, no Brasil vai haver investidura vitalícia, porque nós não vamos conseguir tirar quem estiver lá, a não ser que seja determinado o tempo e que ele não possa ser reeleito. Só dessa forma. Ainda bem que tem essa salvaguarda. Senão, com certeza, a gente voltaria aos tempos do coronelismo. É vitalícia a investidura. Continuando. As eleições de 2012 para Pameri e Goiás nos deixam com a certeza da não praticidade do artigo pertinente ao voto periódico. Eu fui um pouco drástica nessa alegação, denotando a possibilidade de investidura vitalícia pela não prática democrática dos verdadeiros anseios dos eleitores, sendo impedidos de votar nos candidatos pertinentes às suas convicções. Segunda proposta de mudança a nível constitucional. Segundo o entendimento de que as formas de exercício do poder, em todas as suas manifestações, são cláusulas constitucionais imutáveis, em seu aspecto substancial, pode-se apontar como limites implícitos ao poder da reforma na Constituição brasileira promulgada em 88, a despeito de não estarem elencados como cláusulas pétreas. Isso é muito, assim, digamos, estimulante, né? Quando fala assim, olha, isso não muda, não tem jeito. Aí é que eu gosto de parar, de estudar e de verificar, porque nós vivemos num processo dinâmico, né? Dizer que cláusulas ou que artigos são imutáveis, né, principalmente aqueles que diz respeito a condições sociais, da vida social, eu acho difícil de permanecer, a não ser a prejuízo do povo, porque nós vivemos um processo social dinâmico, tudo muda todos os dias e as legislações têm que acompanhar. Então, são cláusulas constitucionais imutáveis em seu aspecto substancial. Para o estudante de direito, eu me considero ainda uma estudante, sou formada, mas não tenho a OAB, e pretendo tirar a OAB, pretendo passar em alguns concursos, né? Então, em seu aspecto substancial, pode-se apontar como limites implícitos ao poder de reforma na Constituição brasileira promulgada, a despeito de não estarem elencados como cláusulas pétreas. Os denominados princípios sensíveis, nós temos os princípios sensíveis no artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal, já coincidem com as cláusulas expressas literalmente ou por interpretação sistemática. A autonomia municipal, aí que eu queria chegar,
No entanto, à luz do status outorgados aos municípios na presente ordem constitucional, afiguram-se também como verdadeiras cláusulas pétreas, não é? E é muito difícil taxar ou definir a questão de imposição. É assim e não muda dentro da questão municipal, porque há pouco tempo os municípios tiveram alguma autonomia. Então, autonomia municipal. Aspecto substancial. Análise da real capacidade dos municípios para estabelecimento de limites. Alteração do status quo dos municípios por outorga constitucional, tendo em vista que, entretanto, a autonomia dos municípios não se baseia apenas na elevação formal de seu status político na Constituição. Exercício de poder questionável, sendo necessárias mudanças que possam realmente auxiliar o desenvolvimento dos mesmos através de projetos de acompanhamentos municipais verdadeiramente realizados. É o que eu penso. Projetos, órgãos, institutos, grupos, tá, designados pelo Senado, pela Casa Governamental, que acompanhem no dia a dia os municípios e por regionalismo, tá? Porque nós temos particularidades e vocês sabem que essas particularidades não estão sendo analisadas devidamente, nem na Constituição e nem em outras legislações, certo? Então, vamos continuar. Com efeito, a formatação atual da organização municipal decorreu de um processo histórico desde o Brasil colônia. Municipal, estadual, federal, tudo isso é decorrente de um processo histórico. Porém, os contornos atuais, baseados na forma federativa, já se observam desde a proclamação da República de 1889. Devemos lembrar que o Pacto Federativo, na sua forma clássica, incluía apenas a União Federal e os Estados-membros, sendo a organização municipal uma espécie de órgão administrativo local. Em relação às mudanças que devem ocorrer nos municípios, queremos com essa proposta soluções ativistas e não meramente posturas contestatórias, por mero espírito de emulação. De repente fala assim, ela está no embate, ela está desenvolvendo aí um espírito de emulação. Não é não, gente, não é uma postura contestatória não. É simplesmente propostas. Você está analisando, você está estudando, você vai colocando as suas ideias e vai fazendo propostas. Não com o intuito de diminuir, não, mas com o intuito de estudar, analisar, melhorar, crescer, melhorar. Né? É essa a minha ideia. Grande a responsabilidade da Assembleia Nacional Constituinte ao delegar aos municípios maiores responsabilidades que em qualquer outra Constituição. Mas não foi muito inteligente, fácil, engodo, porque descentralizou para unidades municipais mal preparadas a administração e representação do povo. Descentralizar do governo brasileiro por motivos diversos simplesmente deu continuidade a esses mesmos motivos, mas satisfazendo a todos os partidos em seus anseios numa falsa distribuição de poderes. Foi assim, muito rápido, não foi da forma certa. As consequências a gente está tendo até hoje, vamos continuar a sofrer. Então, teria que ter, sim, uma divisão, teríamos que ter uma centralização em torno de orientação municipal, e não só a questão da tributação municipal, né? Assim também como os subsídios que devem ser repassados para o município, certo? Essas pessoas estariam responsáveis em, digamos assim, fortalecer as necessidades e em promover o que fosse necessário para o distrito se tornar município, se municipalizar, e para o município crescer e equiparar aos outros municípios. Eu acredito que é um processo de exclusão que acontece até mesmo no atendimento de certos municípios, porque, obviamente, se verifica nos grandes municípios maiores atenções, e nos pequenos, que deveriam ter maiores atenções para se equiparar e promover benefícios em todas as áreas a nível nacional, digamos assim, eles não têm tanta atenção. E isso é uma realidade, e desculpe se ofender, não é? Então, temos que ampliar a legislação pertinente. Eu sou favorável a ampliar a legislação pertinente. É essa a minha proposta legislativa.
Constituição Federal 1988, diante de todas essas dificuldades, né? Mas em suas atribuições e conteúdos substanciais, munícipes, criando uma comissão, um órgão vinculado que deverá intervir em todas as questões da administração pública municipal, dos três poderes, não como um retorno ao autoritarismo, mas vejamos, não é no autoritarismo que se reveste o coronelismo, e não foi e ainda o é sistema de muitos municípios interioranos a despeito do Estado democrático de direito? Então, tirar do autoritarismo e investi-lo de igual forma em outra esfera não é producente e nem resolutivo para o país. Eu fiz de conta. Acabou o autoritarismo, vamos dar uma atenção maior aos municípios, que está revertendo em algum benefício a nível federal, a nível nacional, mas não houve o acompanhamento. Em algumas áreas eles deram autonomia, não deveriam ter dado. Em outras, que não lhes interessava muito, eles restringiram. Eles têm que verificar a condição municipal, é município, eles só verificar no que revestir a bem do Estado e a nível federal. É aí que eu acredito ser totalmente injusto, né? Então, tirar do autoritarismo, já li essa parte. Dentro do contexto teleológico, acreditamos que efetuar uma adequação ao processo histórico, passado ao presente, seja válido, mas para outro contexto no momento presente, distanciando a continuidade do autoritarismo no coronelismo interiorano. Eu falei, olha, vamos jogar dentro do contexto teleológico, tá bom? Que é o passado ao presente, mas ó, autoritarismo e coronelismo para lá. Nós não podemos pétreas. Sabe-se que a estrutura jurídica da autonomia dos municípios brasileiros, a partir da elaboração da primeira Constituição Republicana, tendo como pressuposto o federalismo norte-americano e a elevação formal dos municípios a integrantes da Federação Brasileira, hoje considerando tal autonomia, solicito rever o princípio da subsidiariedade e da teoria herbamesiana, princípio que defende uma entidade estatal superior. Não cabe a realização dos interesses da entidade menor se esta puder supri-los por si mesma. Bom, eu queria pedir uma revisão dentro desse contexto, não é? Nós baseamos o nosso direito, a nossa legislação em teorias e em princípios, em diversos princípios. Então, deixa eu pegar aqui, Vitória, você tirou do... Então, quando eu digo como sugestão, nós temos que rever o princípio de subsidiariedade e a teoria herbamesiana, princípio que defende que a uma entidade estatal superior não cabe a realização dos interesses da entidade menor
se essa puder supri-los por si mesma. Aí está o problema. Município, ó, você tem tal autonomia. Supra-se por si mesmo, certo? Até onde e como se usaram princípios e teorias para poder determinar ou definir essa autonomia municipal. Os entes regionais nacionais devem posicionar-se de forma subsidiária, coordenando ou auxiliando os entes locais com reformulações críticas sobre a atual configuração do Pacto Federativo Brasileiro, priorizando a atuação dos municípios na criação e realização de políticas públicas localmente elaboradas, mas sob comando e fiscalização de um órgão. Esta é a minha ideia, visando eficácia 100%, e o ponto de partida para tal projeto e mudanças legislativas pertinentes seria reconhecendo a necessidade do mesmo e, nas faltas administrativas, o deixar a desejar dos poderes municipais, nos quais a realidade nem sempre se apresenta em consonância com a realidade vivida pelos mesmos. Não existe sistema administrativo falhos municipais. Os poderes municipais funcionam harmonicamente. Existe realmente uma cooperação entre os poderes para fatos lícitos? Certo? Se houvesse um órgão responsável em estar acompanhando esses municípios, a condição de evolução não seria melhor? Não seria alguém para reafirmar as necessidades dos distritos, as necessidades dos municípios, repassar os subsídios, justificar a urgência desses subsídios, para que o tempo dos municípios, o aqui e o agora, fosse respeitado? Porque nem sempre acontece. Nem sempre. Nós temos exemplos aí todos os dias, quando nós precisamos de médicos, de remédio na farmácia, quando há problemas na educação, sempre há a questão de estamos esperando repasses. Não seria bem fácil também para a questão da orla tributável, se nós tivéssemos digamos assim, este assessor direto instituído legislativamente? Vamos continuar. Quando da formação de novos municípios, a Casa Legislativa, Senado Federal Nacional, regula termos e condições para tal ocorrência, certo? Quando na formação de novos... Eu lembro que o ano passado eu ainda escrevi para o Senado, para alguns senadores, porque estava acontecendo a inscrição de distritos, né, que quisessem se municipalizar. Mas os critérios não atingiam, por exemplo, as condições de Domiciano Ribeiro e de outros. Foi quando eu comecei a estudar a questão para saber o que faltava. Pois eu acredito piamente que se houvesse um projeto que determinasse um acompanhamento, nós teríamos muitos distritos municipalizados na próxima deixa, digamos assim, na próxima leva. E para o Estado, isso é extremamente importante. Para o município, para o Estado e para o país. Seria como investir no que é nosso, no crescimento, e colocar os municípios em condições de igualdade, não é? Então vamos continuar. Apesar da liberdade do exercício de cidadania passiva e ativamente me referindo, acredito que cada município tem as suas particularidades e o aspecto substancial de capacidade administrativa e de atuação dos poderes pertinentes. Todas essas questões devem ser revistas em acordo com capacidades, potencialidades, evitando assim uma redução de possibilidades de progressos em decorrência de falta de verificações, falta de fiscalizações, de elementos que sutilmente deviam a atenção em relação a incapacidades, não é? Tornar incapacitados competências para a representação popular. Gente, tornar incapacitados, eu vou até terminar de ler esse parágrafo, tornar incapacitados na questão de competência para a representação popular municipal significa perdas e danos ao município, Estado e para todo o Brasil, além de exigir extremamente das capacidades administrativas que não têm um acompanhamento suficiente. Muitas capacidades administrativas, gente, não têm assim a humildade em reconhecer os próprios limites.
às vezes não sabem da questão, mas não têm a humildade de reconhecer e procurar, porque acha que isso vai falar contra, vai depor contra ele. Endosso ainda que municípios sofrem grandes benefícios que estimulam processos de corrupção passiva durante tempos eleitoreiros estaduais e nacionais, caindo a seguir em esquecimento pelas promessas realizadas a vínculo partidário. Então vamos entender bem esse parágrafo, para não ficar nada a ver nem a desejar. Apesar da liberdade do exercício de cidadania passiva e ativamente me referindo, cada município tem suas particularidades e o aspecto substancial da capacidade administrativa, da forma como atuam os poderes pertinentes. Tudo isso deve ser revisto na minha proposta e de acordo com suas capacidades e potencialidades. Assim, você reduz a possibilidade de não conseguir os progressos para o município em decorrência da falta dessas verificações e fiscalizações, não é? São, às vezes, elementos sutis, que passam despercebidos, não é? Então, o que torna incapacitada uma competência, até engraçado, né? O que torna incapacitada a competência seria, eu afirmo, essa orientação, esse acompanhamento a todos os níveis. É uma realidade latente por muitos não assumida. Mudar de dentro para fora, né? O município foi o último de dentro. Agora a gente vai mudar de dentro para fora. Centrar e expandir. Traria tal expansão o desenvolvimento pela organização de centenas de municípios de todo o país, fazendo com que o número de municípios aumentasse com as devidas possibilidades e capacitações para crescimento e desenvolvimento. Não é só tributação, não é só o número de pessoas que importa, isso é incrível. Nós temos que nos preocupar com a capacitação, gente, com o desenvolvimento, até mesmo para a atuação na representatividade política do povo. Porque senão não há como. A pessoa que for lá investida do poder para falar em nome do povo vai falhar, não vai conseguir o que nós precisamos. Além do que a assistência governamental, sabemos que há processos de exclusões em relação a municípios que não são bem vistos na atuação dos três poderes municipais. Uma situação que poderia ser revertida a bem do povo, da nação de modo geral, com projetos altamente executáveis e bem administrados, revertendo financeiramente satisfatório ao Brasil e organizando para o progresso incessante, não permitindo que alguns municípios se estagnem em relação a outros, o que resultaria visível prejuízo ao progresso nacional. Mas isso, gente, a gente tem que ter uma visão de unidade. Tem, porque por não acontecer isso, o que acontece? O que reveste? Uma corrida. Se brincar, um município querendo atolar e passar à frente do outro. Então, a gente tem que ter uma visão, começar do eixo, do centro e expandir a nível nacional. Tipo assim, por todos, desenvolver um projeto, legislar para que esse acompanhamento seja feito por tempo indeterminado. Quem sabe não continuar na Constituição? Eu estou dizendo de uma alteração a nível constitucional. Certo? Bom, primeira questão que eu coloco aqui dentro, mas eu falo muito, mas não apresento assim possibilidades. Vamos ver se eu consigo agora, digamos assim, meios, né, para atingir o determinado fim. Primeiro, Lei Orgânica Municipal, conteúdo. Conteúdo da Lei Orgânica Municipal. Vocês sabem que a autonomia municipal para legislar, para criar a Lei Orgânica Municipal. Conteúdo, exigibilidade. Contexto, exigibilidade em seu conteúdo do grau de escolaridade. É totalmente contundente com o ensino médio, certo? Com o ensino médio, que é a exigência para o cargo, por exemplo, de conselho tutelar. Primeira questão, de maneira simples. Grau, alteração do conteúdo em relação à exigibilidade do grau de escolaridade, tá? Exemplificando, para conselheiro tutelar, você tem que ter o quê? O ensino médio, senão você nem se inscreve como candidato. Questão número 2, Estatuto do Conselho Tutelar. Veja só,
nós precisamos alterar o estatuto do Conselho Tutelar. Houve uma pequena alteração. Por quê? Apresenta-se como sendo apolítico cargo de conselheiro tutelar, quanto à exigibilidade à residência do candidato nas últimas eleições. Eu exijo que você tenha votado aqui, que aqui tenha sido a sua residência nos tempos eleitorais, e alego que no próximo artigo eu digo que é um cargo apolítico, o cargo de conselho tutelar, de conselheiro tutelar, certo? Então, olha, já revela a característica política, certo? E totalmente vinculada ao sistema, contrastando com a liberdade de locomoção dada ao cidadão brasileiro com a Constituição Federal estabelecida. Eu acho que eu faço um pouco de confusão, vou dizer eu acho, não gosto muito de falar acho não. Porque veja bem, se a Constituição me diz o seguinte, eu sou livre para ir, vir, ficar, permanecer, é um direito que tem, constitucional. Não, mas eu não posso exercer esse direito em detrimento do que ocorre dentro do Estatuto. Porque se eu era livre nessa época para estar onde eu quisesse, mas não, eu teria que ter estado aqui há tantos anos atrás para eu poder me candidatar como conselheira tutelar. Não é? É só assim uma questão de verificar a característica de cargo político ou apolítico, verdadeiramente o cargo para conselheiro tutelar. Infelizmente não analisei o resto do estatuto não, mas algumas questões lá, mas tem pessoas capacitadas, né, que ocupam colocações para este fim. Terceira questão, presença diferenciada no municipalismo nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Em momento nenhum tratei na presente proposta o municipalismo em desvalia meritória. Pelo contrário, a preocupação em municipalizar os distritos, dando-lhes condições para tal, crescer na forma ordenada e igualitária, respeitando os limites de cada município, é nossa pretensão. E por assim mencionar, é histórica pretensão. Tal objetivo ocorrerá quando deixar de representar maior arrecadação local para futuras incursões políticas no executivo local, por tempo eleitoreiro, mas nos 3 tempos cronológicos, passado, presente e futuro, com ampla participação democrática em todos eles. Quem falou que não? Distrito é fonte tributável, rentável, valorosa, mas tem que reverter para eles também, não só para o município ao qual eles estão ligados. Então, a minha terceira sugestão é de que esse projeto, caso, quem sabe, não possa ser aprovado um dia, que essa equipe, que esse grupo de pessoas destinadas a esse acompanhamento verifique também a questão da emancipação desses distritos, como falei anteriormente. Quarta questão, a subcomissão dos Estados e Distrito Federal propugnou o reconhecimento do direito do município promulgar a sua própria lei orgânica e proibiu que os vereadores determinassem seu próprio salário, buscando a redução do poder local na Constituição, mas não verificou que os erros legislativos ocorrem nas leis orgânicas municipais, consolidando e reforçando erros contra os quais o Brasil luta e o governo federal gasta milhões e milhões todos os anos, como, por exemplo, estímulos à educação, alfabetização e conclusão do ensino fundamental e médio, quando inexige escolaridade pertinente, bastando ser alfabetizado. Então, houve um choque. O governo federal está aí lançando campanha para acabar de vez com a questão do analfabetismo, para minimizar, pelo menos, a questão da evasão escolar, e a Lei Orgânica Municipal de Pameri diz que basta ser alfabetizado, não só de Pameri, eu verifiquei de outros municípios do Brasil, basta ser alfabetizado para se candidatar a vereador e representar o povo, não é? Então, fica assim um processo meio que contrastante. A preocupação com o controle da área financeira prevaleceu sob competência extramunicipal. E tal controle financeiro provoca prejuízos à mesma área na qual atua dentro desse contexto. Ou seja, justamente na área financeira, o temor pela incapacidade dos vereadores em determinar os próprios vencimentos
que colidiu diante da permissão para elaboração da Lei Orgânica Municipal, que não prevê escolaridade, tornando a preocupação com o lado econômico-financeiro de maior concentração e controle que o lado social, que constitui direito fundamental à educação e oportunidade de vida melhor através da mesma. Veja só, eles se preocuparam, não é, em resguardar a questão financeira. Olha, vereador não tem que buscar poder para constituir o seu ganho, não é? Mas pode fazer a própria lei orgânica do município, não tem problema não. Pode continuar também pessoas semi-analfabetas a se candidatarem. Bom, perdão. Então, aí que a gente verifica a preocupação real com o povo. A preocupação real com o povo, certo? Assim como este ponto, temos diversos outros incoerentes na Constituição, na nossa Carta Magna, cujas competências não têm sido verificadas de maneira coerente, humanamente nos referindo, devido às preocupações e cláusulas pétreas dentro do contexto de direitos humanos e outras semimutáveis. Notamos que a sábia dosagem em torno do elemento humano, individual ou em grupo, realmente ainda não é eficaz. Gente, isso é uma opinião minha, tá bom? Sei que tem uns contra, tem uns a favor, mas estou só liberando, tentando fazer alguma coisa, né, em relação ao assunto. Bom, a quinta ideia que eu tive, a conclusão também, subcomissões são insuficientes, redações são insuficientes, novas táticas de propagar explicativamente as legislações, artigo por artigo, seria satisfatório. Não adianta. Subcomissões, não adianta. Redações, você está entendendo? Para fazer funcionar o sistema no momento em que o povo não entende nada. Não entende nada. Vou chegar lá. Segundo Souza, essa subcomissão dos municípios foi fundamental nas seguintes propostas que confirmam a influência marcante do municipalismo: a inclusão do município na federação, a criação da pauta mínima de atribuições específicas, para que o cidadão soubesse de quem exigir pela realização do serviço público. O cidadão sabe de quem exigir pela realização do serviço público, mas não sabe fazer, não sabe agir, não sabe como recorrer, não sabe como contestar, não sabem como preencher um formulário, demandar. E outra, o cidadão não tem a hermenêutica, eles não têm defesa, eles são imunes. Vamos continuar. No processo democrático, a comunicação não pode cometer falhas. Cometidas as falhas, o receptor, que é o povo, se torna extremamente prejudicado. Portanto, a mídia, as publicidades devem ter em conta todas as classes sociais, regionalismos e trabalhar em torno das diferenças e igualdades, e tornar algo habitual, de fácil acesso e entendimento às legislações, principalmente a Constituição Nacional. E isso não tem acontecido. As legislações continuam sendo literatura de elite e as redações formais dos textos legislativos não perdem valor dentro de uma linguagem mais popular, inteligível. Certo? Bom, vamos ver como é que ficou essa última frase. E as redações formais dos textos legislativos não perdem o valor dentro de uma linguagem mais popular e inteligível. Quero dizer que popularizando, para o povo entender, essas legislações não vão perder o valor, certo? Serão inteligíveis e terão o mesmo valor. Não há perda de aplicabilidade, nem o respeito do povo. Pelo contrário, será a imunidade de muitos. É um crime, diante de um tempo de práticas corruptivas do atual tempo, como publicado através dos meios de comunicação, não se vacinar e dar imunidade legislativa ao povo brasileiro. Isso só acontece diante do conhecimento, da capacidade de discutir. E vou dizer mais, é um trabalho a longuíssimo prazo. A longuíssimo prazo, nem os formandos saídos das universidades têm essa capacidade. Nem os formandos. É realmente difícil a forma como acontece essa linguagem, o formalismo, o exercício da hermenêutica gramatical extremamente dificultado. Mas com certeza é possível. Deixo aqui
mais uma proposta registrada de uma programação de campanhas educativas dentro do contexto legislativo nacional, direcionada aos diversos públicos, unidos pela nacionalidade, mas com critérios pertinentes aos diversos segmentos sociais, escolas, igrejas, profissionais das diversas áreas, presidiários, instituições, etc. E reforço em causas adversas. Escondemos a hermenêutica processual que nos possa dar o benefício seria decisiva na perda de causa, como profissionais do direito. Mas, dentro do conhecimento do povo, essas verdades interpretativas têm que ser colocadas de uma maneira clara e concisa. O povo não é parte contrária do processo democrático de direito, porque não há uma guerra dos legisladores contra o povo ou vice-versa. Então, o povo tem que saber uma hermenêutica dentro da sua linguagem, da sua compreensão. O povo tem que saber como se defender, como protestar, certo? Sexto, contesto a lista interminável de atribuições da União. Eu brigo com essa lista, viu? Eu acredito muito na grandiosidade da União, mas é incrível o quanto eu tenho contestado essa lista de atribuições. Apesar de seus colaboradores das suas autarquias que têm administração financeira independente, certo? Em relação aos municípios, nós temos que os entes locais e estaduais vivem na dependência dos repasses da União Federal, que dentro de sua competência tributária molda, em nosso entender, de forma ilegal, a autonomia municipal, ao determinar as condições burocráticas para que os recursos sejam entregues. Souza transcreve os motivos que favorecem maior repasse e não maior autoridade financeira em favor dos municípios em detrimento dos Estados-membros. A. Reação ao regime militar, que sempre acusava os prefeitos de gestores e gestores de irresponsáveis mais do que os governantes. B. Maior tradição e engajamento pelo movimento democrático a partir dos entes locais de evidência naquele contexto histórico. C. Maior possibilidade dos constituintes em exercerem cargos do executivo local. Então, gente, é o que eu falei, dentro da questão tributária também, a formação desse órgão, desse grupo de pessoas que poderiam estar agindo ali, atuando junto à governadoria nacional ou junto à União, seria recomendável. É essa questão, é esse o meu projeto. Sétimo, reforço a nossa propositura em relação a uma comissão, órgão de acompanhamento munícipe, usando como exemplo. Apesar de muitos parlamentares defensores dos municípios estarem bastante articulados, em muitos casos suas proposições acabam sendo derrubadas perante a comissão de sistematização, haja vista seu despreparo técnico. Esse despreparo técnico é benéfico a outras partes, viu? Então, haja vista a necessidade desse preparo técnico, poderia ser feito por essa comissão, por esse órgão de acompanhamento munícipe, ainda que em muitos casos, grande parte deles já houvesse exercido cargos políticos, quer dizer, muitos já exerceram, tem um engaje político, tem a articulação, mas não tem preparo técnico. Chega lá na frente para postular, acaba perdendo o direito que foi requerer pelo povo. Esse despreparo é a causa de falta de estudos técnicos sobre impactos que seriam ocasionados com a redefinição das competências de cada ente da federação. Exemplo dessa afirmativa é o aumento significativo de encargos locais, tais como a municipalização do trânsito, da educação, saúde, segurança pública, sem o correspondente aumento da receita tributária. Tais encargos, apesar de denotarem uma descentralização das políticas públicas, somente estão sendo efetivadas por municípios com maior arrecadação tributária. Um vereador não deveria ter derrubado suas proposições dentro desse despreparo técnico, em vista do grau de escolaridade exigível na Lei Orgânica Municipal, cuja elaboração foi conferida aos municípios, não é? Então, eu coloco ironicamente, como que o vereador não vai ser derrubado diante de suas proposições? Se já lhe é dado por autonomia
segundo a lei orgânica municipal, não é? Que ele seja assim, que ele seja munido desse despreparo técnico. Para ser vereador, você não precisa ter um ensino fundamental. Vai me dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra? Tem. Não são todos que são Lulas. Não são todos que são pessoas que estudaram tardiamente e tiveram poucas condições, mas que têm assim, uma amplitude de conhecimentos, certo? Então tem que deixar de fantasiar essa realidade e partir para o caminho seguro e certo. A escolaridade é necessária. Nesse prisma é que defendo o ponto de vista que a transferência do autoritarismo para o coronelismo foi meramente uma transferência e desorientada, certo? Oitavo, atenção às peculiaridades locais, em todos os sentidos, evitar exclusões e menores atenções para municípios com menores arrecadações tributárias, concentrando em torno dos mesmos redobrada atenção e interesse. Esta é mais uma razão para a criação da comissão ou órgão para acompanhamento dos projetos e desenvolvimentos municipais, bem como tributações em seus repasses para a União e subsídios aos municípios das diversas esferas. Bom, aqui eu concluo dizendo o seguinte: todos nós temos ideias, todos nós colocamos no papel, alguns, não digo todos, mas é necessário que cada um apresente propostas para assim a gente contribuir para o crescimento do nosso município, do nosso estado, do nosso país, não é? Eu deixei aqui agora as minhas palavras, vocês podem ouvir e rever. E vou publicar também essa matéria, assim vocês também poderão ter acesso à leitura do conteúdo dentro do meu próprio vídeo, certo? Portanto, eu fiz esse estudo hoje, enquanto eu vou estudando, eu vou verificando as questões que poderiam ser melhoradas e tentando atuar de uma forma indireta, já que não conseguimos a vitória como vereadora, mas não deixamos de ser cidadãos, né? Cidadãs brasileiras em exercício e até cidadã desempregada, viu? Mas é uma questão que a gente está querendo aí, digamos assim, dar um outro segmento. Estou fazendo alguns concursos públicos, pretendo também tirar a OAB, fazer o exame de ordem, não é? Para a gente conseguir atuar de uma forma definitiva, mas nem por isso deixei de praticar todos os ativismos pertinentes, não é? Há anos que tenho meus blogs aí, vocês podem consultar os meus blogs. Agora nós estamos numa campanha contra torturas mentais e crimes psicotrônicos que estão acontecendo no Brasil. Nós estamos em ativismo na luta antimanicomial e em várias outras lutas e assim, de vento em polpa, e com comunicação com o Ministério Público, que é o que me deixa muito feliz, né? Nós estamos sendo realmente engrandecidos pela confiança. E eu fiquei feliz que eu recebi de Clara Lima, de um concurso a nível mundial, um prêmio, ao lado de outros 2 colegas das Américas, junto a europeus, numa entrevista que eu realizei, um trabalho que eu fiz no assentamento Olga Benário, né, aqui em Pameri, e fui premiada. É uma menção honrosa, é um registro, é um diploma, mas eu galguei classificação das Américas, nós somos 3. Eu e mais 2 outros colegas, que não são do Brasil. Eu fui a única brasileira dentro da categoria reportagem. E estamos ao lado de 3 europeus. E eu fico muito orgulhosa pela oportunidade. Olha, gente, apesar das dificuldades, do desemprego, das necessidades, né? Eu sou mãe de família, luto com dificuldade. Eu tenho condições de levar o nome do município de Pameri, do estado de Goiás, da região centro-oeste do Brasil, para todo o país. Eu sempre termino minhas matérias assim, para todo o planeta Terra, pois eu cheguei lá em todo o planeta Terra, através de um trabalho que eu fiz de coração por um povo bom, um povo humilde, um povo sábio, que tem condição de fazer muito por Ipameri, em todos os sentidos. Um povo que foi excluído. Quando chegou, nós fizemos uma entrevista, inclusive com eles, a situação melhorou. Depois, em outras entrevistas, eles já declararam. Então, nós estamos aqui fazendo por Ipameri. Se amanhã ou depois eu sair de Ipameri,
não vou deixar de ser a mesma pessoa. Eu estarei fazendo de alguma forma, né? Eu acredito que cada um tenha um dom na vida, cada um tem uma missão, e essa seja a minha. Sou mulher política de nascimento, e mesmo não sendo eleita em tempo algum, eu continuarei sendo uma mulher política. Todos nós somos seres humanos políticos. Alguns são mais, assim, engajados, né? E é o que eu estou tentando ser, mais engajada. Deixo aqui meu agradecimento pela sua atenção. Me desculpe, a minha intenção foi de maior clareza, não é? Um abraço para o cidadão, o povo de Ipameri, o povo do estado de Goiás, do centro-oeste do Brasil e de todo o planeta Terra, tá? Que vocês fiquem com Deus e que possam estar sempre com a gente em futuros próximos em relação a estudos e a projetos que possam melhorar as nossas vidas. Boa noite e um abraço.